Presença do Darcy Pinheiro, do Conselho de Saúde, a Dona Maria, a Fábia, do Conselho do Fundeb, também está aqui presente, o Bispo, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, também temos o Márcio e o Zeliomar, da Associação de Moradores da região de Santa Maria, Húngaro, aqueles bairros ali. Então, agradecer a presença de todos. Eu passo agora para o Edivaldo, presidente da Câmara, para fazer uma pequena saudação, depois a gente já passa aí para a audiência. Boa noite a todos. Quero primeiramente saudar a todos por ter dedicado um tempo, seu descanso, um tempo, seu dia a dia, para vir aqui, para a gente discutir um assunto tão importante, que é a LOA, a Lei Orçamentária do ano de 2023. Saudar a Luísa e parabenizar pelos trabalhos que vem fazendo frente da Secretaria de Finanças, aos demais também que são do departamento, quero saudá-los, e dizer da importância da gente participar desse momento, porque é aqui que vai ser discutido o projeto para a nossa cidade para o ano de 2023. Eu poderia nem estar aqui, porque esse projeto ainda vai para a Câmara, para que seja apreciado também por nós, vereadores, mas a ânsia de ver esse orçamento, e de como a gente vai conseguir enxar ele na casa da melhor maneira possível. A gente sabe que muitas das diretrizes já não pode ser mudado, porque tem também alguma coisa já de legislação que tem que ser aplicada, mas a gente sabe que sempre dá para a gente dar uma melhorada naquilo que é possível. Eu quero aqui parabenizar todos pela disponibilidade de estarem aqui. E a vocês uma boa plenária a todos. Obrigada, Edivaldo. Bom, gente, nessa primeira parte a gente vai explicar um pouco o que é a lei orçamentária, como que é feita a lei orçamentária, e daí, devido ao adiantado da hora, passando essa parte, se os professores quiserem, porque daí já foi uma aula, aí a gente tinha prometido que seria uma aula, mas aí a gente acabou atrasando um pouquinho. Mas se os alunos quiserem continuar a sua jornada lá dentro da sala de aula, vocês fiquem à vontade. Bom, mais uns 10, 15 minutinhos no máximo. Então, a lei orçamentária anual, ela faz parte do planejamento municipal, o planejamento na gestão pública, ele ocorre de várias maneiras. Tem o planejamento advindo do planejamento estratégico, que é aquele que vem do plano de governo do governante que é eleito. Nós temos o planejamento da administração pública, pessoal, modernização, Tem o planejamento da cidade, para onde a cidade vai crescer, onde vão ser instaladas indústrias, onde vão ser construídos os prédios, Tem o planejamento que tem que dar conta das demandas da população, E tudo isso é espelhado nas 3 leis de planejamento orçamentário, que é o PPA, a LDO e a LOA. O PPA, que é o plano plurianual, ele vale para 4 anos e ele é feito sempre no primeiro ano de cada governo. A LOA, a LDO, ela é feita todo ano, e a LOA também, onde eu detalho como eu vou executar o orçamento no ano seguinte. Então, essa pirâmide dá uma ideia, Na base de tudo, estão as estratégias, as diretrizes estratégicas do governo, o PPA, que planeja para 4 anos, a LDO, que orienta o orçamento do ano seguinte, e a LOA, que detalha como eu vou executar as políticas públicas. E aí, na área da educação, na área da saúde, na área de planejamento urbano e todas as políticas públicas do município. O planejamento, eu tenho que, no meio ali, eu tenho as políticas públicas, que é a razão de existir do poder público, É atender os cidadãos em todas as necessidades através das políticas públicas.
Para eu executar uma política pública de saúde, de educação, de assistência social, eu dependo de recurso financeiro, lógico, dependo de recursos humanos, né? Porque só o dinheiro não adianta nada, eu tenho que ter o professor, eu tenho que ter o médico, eu tenho que ter assistente social, eu tenho que ter os administrativos, né? Eu tenho que ter uma estrutura, né? Os prédios, os equipamentos. E eu também, quando eu vou fazer esse planejamento, eu tenho os limites legais que eu tenho que respeitar, né? Então, na educação, eu tenho que investir 25% dos recursos, no mínimo, na saúde, no mínimo 15% dos recursos, e outras regras, né, que são estabelecidas pela legislação. Então, aqui no meio ficam as políticas públicas, os recursos de um lado, e do outro lado, a demanda. A demanda, ela é sempre infinita e muito maior do que os recursos disponíveis, né? Então, a demanda, ela vem da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura, da cultura e do lazer, do meio ambiente, de todas as outras coisas. Aí tem um desenho que a gente usa já faz bastante tempo, mas que ele é bem elucidativo, né? Então, quando a gente fala orçamento da prefeitura é uma coisa complicada, a gente vai... não consegue entender. Se a gente comparar isso com o orçamento da nossa casa, aí a gente vê ali no canto a família, né? Que tem todas as despesas mensais. Todos nós aqui temos despesas mensais, né? Água, luz, telefone, prestação da geladeira, supermercado. E aí o menininho está preocupado ali do lado, porque depois que acabar de pagar todas as contas, não vai sobrar nada para a bicicleta dele. Então, comparando com a prefeitura, todas essas contas que a gente tem todo mês na nossa casa, a prefeitura também tem. E a gente chama isso de custeio, que é aquilo que eu não posso deixar de gastar, senão a minha casa não para em pé. E a prefeitura, a mesma coisa. Ela tem que manter a cidade limpa, as escolas funcionando, o centro de saúde funcionando, o hospital funcionando, a guarda trabalhando. Então, isso aí a gente chama de custeio. E depois, os investimentos é a bicicletinha do menino. Na prefeitura, o que seriam os investimentos? Um viário novo, um centro de saúde novo, uma creche nova, né? Todas as coisas que eu vou acrescentar. Né? Aí eu chamo isso de investimento. Aí olha lá na luzinha do canto. Orçamento anual. A receita é aquela coluna, a despesa é a coluna do lado, e o investimento é igual a bicicletinha. Se não sobrar, não tem. Né? E aí olha a demanda. Todo mundo precisa, né, tem demanda para que sejam feitos novos investimentos. Então, é mais ou menos assim que funciona também o orçamento da prefeitura. Aí, das leis que eu já falei, né? As leis são 3, que é o PPA, a LDO e a LOA. Nós estamos na audiência da LOA, que a gente tem que entregar até o dia 30 lá para o Divaldo, lá na Câmara, e eles têm até o dia 31 de dezembro para aprovar. Né? E para ser executada no ano seguinte. Então, é sempre de um ano para o outro. Então, as leis orçamentárias elas têm que estar de acordo uma com a outra. O que eu coloquei no PPA para 4 anos, o que eu colocar na LDO tem que estar contida no PPA. O que eu colocar na LOA tem que estar contido na LDO e no PPA também. Então, o PPA é para 4 anos. Esse PPA que a gente está executando vai até 2005, que é o primeiro ano do próximo mandato. Tá? 2025. A LOA, ela vai de uma forma detalhada lá para a Câmara. Então, vocês estão com um papel aí na mão, que tem todas as ações, né? Ação de saúde, ação de educação, tudo isso aí está lá na LOA. E eu vou detalhar dentro de cada ação dessa daí, o que eu vou gastar com pessoal, o que eu vou gastar com material, o que eu vou gastar com contratações de
e coisas que a prefeitura não tem que licitar e prestar serviço lá. Na saúde, por exemplo, quanto que eu vou gastar em medicamento, quanto que eu vou gastar com a folha de pagamento, quanto que eu vou gastar com o contrato do SAMU, do hospital e tudo mais, né? Então, está tudo detalhado lá na LOA. Como que a gente elabora um orçamento, né? Você vai lá e coloca quanto tem em qualquer lugar? Não. Primeira coisa que a gente calcula é quanto que será a receita do ano que vem. E isso baseado no que a gente arrecadou nos últimos 2 anos, baseado no crescimento da economia, baseado no PIB, e em tudo que acontece, né? A gente tem que fazer um cálculo bem realista, né? Ou o mais realista possível. Aí eu tenho a receita tributária, que são aquelas que a gente arrecada e que fica aqui no município. A gente arrecada aqui e fica aqui. Que é o IPTU, que todo mundo conhece, que todo mundo recebe um carnezinho, né? Então é o imposto mais conhecido. Não é o que a gente mais arrecada, mas é o mais conhecido. Tem o imposto de renda, o ISS, que é o imposto sobre serviços, o ITBI, que é aquele que a gente paga quando vende um imóvel, e também tem as taxas. Isso aí é a receita tributária. Depois eu tenho receitas de contribuições, que é a previdência dos servidores, e a CIP, que é aquela contribuição de iluminação pública, que a gente paga na conta de luz. Depois eu tenho as principais receitas, a patrimonial, que é de juros, e as transferências correntes. Então, a nossa principal receita, ela é aquele ICMS ali, ó, das receitas correntes, que é a principal receita da prefeitura, que é o imposto sobre circulação de mercadorias, que ele é arrecadado pelo Estado e é redistribuído para os municípios. E aí vem as outras receitas correntes, que vem a dívida ativa, multas e tudo mais. Isso aqui é o que está em vigor hoje, né, gente? Com a reforma tributária, isso aí vai mudar. Talvez a partir do ano que vem, esse slide aí vai estar completamente diferente em função da nova reforma tributária. Receita de capital são receitas de operações de crédito e convênios, né? Que aí você recebe operações, receita para você fazer investimentos novos. Você não usa receita de capital para pagar folha de pagamento, para comprar medicamento, né? Você usa para fazer investimentos novos. Depois que eu fiz a previsão da receita, eu vou fazer o cálculo da despesa, com base nos gastos que a gente está tendo esse ano, com os reajustes previstos, ampliação da máquina pública, convênios, com a folha de pagamento, com a dívida do município, o repasse da Câmara, né? Estava falando do Divaldo agora, que é até 6% dos impostos, né? Depois vocês vão ver quanto que é. Temos que garantir os contratos em andamento, nós temos que garantir primeiro de ter contratos novos. Obra que está em andamento, você tem que garantir que você vai concluir aquela obra. E outros custeios da prefeitura, né? Água, luz, telefone, cesta básica, combustíveis, materiais, consórcios, locação de máquinas, medicamentos, tudo que é usado para a cidade funcionar, né? Se depois de tudo isso daí houver folga no orçamento, aí sim nós poderemos pensar em incluir novas despesas, né? Sempre lembrando que muitas vezes o investimento inicial, ele gera um custeio permanente. Então vamos supor, eu construo uma EMEI nova, gasto lá 2 milhões para construir a EMEI. Aí, para funcionar aquela EMEI, é esse tanto ou um pouco mais todo ano, né? Eu tenho que ter mais professor, mais merenda, mais tudo, né? Água, luz, telefone da escola. Então, assim, um investimento inicial depois pode gerar um custeio permanente, né? Aí muda de classificação. Além disso, nós temos que respeitar alguns limites quando a gente está fazendo orçamento. No pessoal, eu tenho que respeitar o limite de 54%,
e 51 do limite prudencial. No ensino, na educação, eu tenho que investir no mínimo 25% da arrecadação de impostos. Na saúde, no mínimo 15% da arrecadação de impostos. As despesas com profissionais da educação, no mínimo 70% do Fundeb tem que ser gasto com profissionais da educação, no mínimo. Receita e despesa devem estar equilibradas em nível de fontes de recursos e vinculação. Depois a gente vai fazer o texto do projeto de lei e da mensagem. Tá? Você tá bem, Cris? Obrigada, viu, pessoal? Valeu. Da próxima vez a gente promete melhorar. Fazer prova, né? Sei lá, fica com Deus, tá? Manda um beijo pra tia. Melhorar as articulações para não dar problema para ninguém. Agora, gente, Cristiano, ó, esse microfone é... Cristiano vai mostrar como que ficou a receita para o ano que vem, tá? Ele vai detalhar para a gente aí quais as receitas e como que foi calculada aí para o ano que vem. Vai lá, Cristiano. Boa noite a todos e a todas. Vou passar para vocês aqui os números, né? Mas antes eu quero até perguntar se alguém tem ideia, principalmente quem não trabalha na prefeitura, se o pessoal tem ideia do valor do orçamento, mais ou menos aproximado. Alguém sabe? Chegou perto. Por aí mesmo. 1,5 bilhão, tá? Vamos ver como é que está ficando aqui, ó. Para cá, para eu enxergar bem. O orçamento do ano que vem está no valor de 1.630.610.000, tá? Um crescimento de 22% em relação ao que a gente espera arrecadar esse ano. É um crescimento, né? Tem várias coisas, né? Tem as operações de crédito, tem vários convênios que a gente não tinha ainda na LDO. O crescimento da economia também a gente está considerando um pouquinho mais do que na época da LDO. Então, por isso que dá essa diferença, tá? Então, a gente está dando um crescimento de 22%, né? Mas aí a receita total, tem muitos convênios, tem operações de crédito. E isso baseado no quê? Nos parâmetros ali embaixo, ó, de crescimento do PIB, né, crescimento da economia brasileira de 2,3%, que é o mesmo que o governo federal está usando na LOA, né, do governo federal, a inflação de 3,9% e o dólar a 5%. Tá? O dólar é mais uma questão da dívida, né, porque a gente tem dívidas atreladas ao dólar. Pode passar esse ali. Agora, a receita corrente líquida, que seria a receita real mesmo da prefeitura, né, que é usada como parâmetro lá para o gasto de pessoal e tal, ela é menor, né, 1.325.000.000, um crescimento de 14,7% em relação ao que a gente espera arrecadar esse ano, tá? É um crescimento significativo. Aqui também tem muitos convênios que entram aí nesse cálculo da receita corrente líquida, tá bom? Pode passar. Aqui as principais receitas, ó, aquilo que a Luísa falou, né, o ICMS é a maior receita do município. Previsão, né, valor total, sem a dedução, porque essa receita sofre um desconto lá do Fundeb e tal, mas o valor bruto, 335 milhões. Depois a gente tem o ISS com tá muito alto, 223 milhões de ISS. O Fundeb, que é exclusivo da educação, 195 milhões. Tem o FPM também, que é uma transferência, né, do governo federal, da União, 138 milhões. O IPTU, né, que todo mundo paga, né, como a Luísa disse, mas não é a principal receita, né, ela fica bem atrás, mas é um valor importante para a gente, né, 77 milhões e meio para o ano que vem. E o IPVA,
60 milhões ali, 60 milhões e 850, né? Que é, né, o pessoal que tem veículos emplacados aí na cidade de Hortolândia, quando você paga IPVA, metade vem para o município, a outra metade vai para o estado, tá? E como que está ficando aí esse orçamento, né, por categoria econômica, para a gente ter uma ideia, para onde vai esse recurso? Na despesa, tá? Aliás, estou falando da receita ainda, né? Então, assim, a receita por categoria econômica. Então, assim, ó, impostos, taxas e contribuições de melhoria, 425 milhões, né? É aquela parte arrecadada aqui no município. As transferências correntes, 800, quase 825 milhões, que inclui o ISS, o IPVA, o Fundeb, o SUS, o que mais? Tem transferências da educação também, da assistência social, tá bom? E é o valor principal aí, né? Mais da metade do orçamento vem, né, desses recursos de transferências correntes. A gente tem também a receita patrimonial, que são os juros, né? Mas aqui tem muita coisa, a maior parte disso aqui é do Instituto de Previdência, tá? Então aqui, ó, transferências correntes, né? Os impostos, taxas e contribuições. A receita patrimonial, né? Essa parte de juros. As contribuições, que na verdade também são tudo lá praticamente tudo aqui do Instituto de Previdência, né? Contribuição dos servidores, contribuição patronal. Eu tenho, tem a CIP aqui com um valor, né, em torno de 20 milhões. Tem as outras receitas correntes, multas, né, dívida ativa, alguma coisa aqui, mas não a dívida ativa de impostos, tá? A dívida ativa de impostos está aqui. E as operações de crédito, né, que são empréstimos, financiamentos que a prefeitura tem, né, para fazer obras no município, principalmente. Tá? Um recurso aqui de alienação de bens e transferência de capital, que são convênios, principalmente com o governo federal, tem alguma coisa também do governo estadual aqui. Tá? Pode passar. A receita por fonte, né? Então, assim, de onde vem isso? 937 milhões é recurso do Tesouro. Então, considerado recurso do Tesouro. Vamos dizer que seria um recurso mais de livre movimentação, né? Não tem vinculação desse recurso. Agora, eu tenho também o estadual, que é alto aqui, principalmente porque o Fundeb é considerado estadual, tá? Não é porque o Estado é bonzinho e vai passar 226 milhões. O Estado, o Fundeb é considerado recurso estadual. A gente tem um pouquinho aqui de fundos, depois o da Previdência, que é exclusivo lá do Ortoprev, 158 milhões, e tem o recurso federal, 200 milhões, aqui está, por exemplo, o recurso do SUS, tem recursos da merenda, outros recursos da educação, assistência social, tá? Convênios também na parte de obras e recapeamentos e várias coisas. E as operações de crédito são consideradas a fonte 7, aqui com 107 milhões. Isso aqui é financiamento, tá? Então, tudo isso, 1 bilhão 630. Só que desse 1 bilhão 630, quando você começa a tirar algumas coisas, a gente vai ver que não é tanto assim, tá? Quando a gente tira a parte da Câmara e do Ortoprev, o orçamento da prefeitura mesmo é 1 bilhão 422 milhões. Então, assim, já caiu bem, né? Mais de 200 milhões. Quando eu tiro a receita de capital também, ou seja, aquela receita de financiamentos ou de transferências correntes, de transferências de convênios, que são recursos carimbados. Eu não posso usar aquele recurso, por exemplo, para pagar folha, para pagar custeio, né, que a Luísa explicou. São recursos vinculados para fazer determinada obra, comprar determinado equipamento. Então, quando tira isso, 1 bilhão 274. E quando a gente olha só o recurso do Tesouro, tá? 887, o recurso do Tesouro, né, da Prefeitura. Tem uma parte do Tesouro que vai como repasse para a Câmara, né? Isso é o que fica para a Prefeitura.
seria o recurso de mais livre movimentação dentro do orçamento. Como vocês podem ver, ó, um pouquinho mais da metade disso daqui é o que a gente tem, entre aspas, né, de livre movimentação. Entre aspas, porque a gente, né, vai ver aí, né, o custeio da prefeitura é muito grande, muito alto. Então, assim, esse recurso já está quase todo comprometido, né, com folha, com contratos, etc. E as despesas, né, como que elas estão ficando? Claro, as despesas têm que bater com o valor lá da receita, né? A prefeitura com 1.422.000, 87%, o Ortoprev com 158 e a Câmara com 50.172.000, que é os 6%, aqui é 3% do bolo, né? Mas esse número aqui equivale a 6% lá de um grupo de impostos, tá? Então, a gente calcula e dá uns 50 milhões aí para o ano que vem. Praticamente são os mesmos, quase os mesmos impostos que a gente usa para fazer o cálculo do mínimo percentual que tem que aplicar na saúde e na educação. Depois a gente vai ver um pouquinho. A despesa por categoria econômica da prefeitura, então assim, só, né, por parte da prefeitura, como que está dividido esse gasto aí? Então, pessoal em encargos aqui, ó, 521 milhões, 37%. As outras despesas correntes, 615 milhões, 43%. Isso aqui, ó, esses dois aqui, são o custeio. Olha o tamanho disso, né? Praticamente quase tudo aqui do orçamento. E o que ficou aqui de fora? Você tem os encargos que também são, tirando a parte de amortização das dívidas, né? O resto aqui também é considerado custeio, vamos dizer, né? Juros, precatórios, PASEP, aporte aqui tem um aporte do Ortoprev também, um recurso que a prefeitura tem que repassar. Né, no total de 134 milhões. E o que sobra para investimento? Vocês lembram daquele quadrinho lá que a Luísa passou, né? Que era a menor parte do orçamento. Então, aqui, ó, sobrou 11%. Tem a reserva de contingência, mas isso aqui é uma reserva lá que fica para atender alguma emergência dentro do orçamento. Né? Então, assim, 11% de investimento. Né? Bem menor do que tudo isso aqui. Que é normal, né? É normal, você já tem uma rede municipal aí grande na área da educação, da saúde, né? Manutenção da cidade, guarda municipal. Então, assim, para fazer novos investimentos, realmente sobra, né, a menor parte. E isso aqui, tem muita coisa aqui que é financiamento e também aqueles convênios, né, com o governo federal e o governo estadual, tá? Mas 11% não é um número ruim, não. Tem município que não consegue nem 3%, tá? É um número considerável. E as despesas por secretaria, né? Tem bastante gente aqui da prefeitura que está tentando ver aí, né? Quanto que ficou e tal. Mas esse número, gente, esse número é o número total da secretaria, que, né, inclusive com a folha de pagamento, né? Tá? E olha, o que tem aqui, ó? Educação com 27%, 381 milhões. A saúde, quase alcançando aí a educação, com 376, quase 377 milhões. 26% desse bolo aqui. Né? Então, essas duas juntas aqui, ó, já mais do que 50% do orçamento da prefeitura. Para vocês terem uma ideia, né? Saúde e educação ficam com mais da metade do orçamento da prefeitura. Né? Porque são áreas muito grandes, né? Tem uma folha de pagamento grande, tem uma rede grande dentro do município, né? Um custeio muito alto. Aí você tem as obras com 11%, 151 milhões. Por que obras? Tem bastante coisa. Vocês lembram lá que tem bastante financiamento, tem a parte dos convênios, né, com o governo federal e estadual,
praticamente tudo aqui dentro da Secretaria de Obras. E as finanças, né? Nossa, mas vocês aí das finanças, hein? Vocês pegaram um bolo aí para vocês, né? Uma parte grande. Na verdade, que a dívida do município, né? Aqueles encargos todos estão aqui dentro da Secretaria de Finanças. Se tirar aquela parte lá, finanças vai ficar uma secretaria como essas outras aqui, tá? Eu não vou passar uma por uma, né? Mas o importante é vocês verem isso, né? Que saúde e educação, nós pegam aqui mais da metade do orçamento. Ah, não lembro agora, precisa voltar lá e ver, tá? Nesse quadro a gente não vê, né, o total da dívida aqui, né? No anterior, né, acho que a gente viu, né, Aline? Volta lá rapidinho. Ó, tudo isso aqui, ó, não é só dívida, tá? Porque eu tenho aqui precatórios, eu tenho PASEP, eu tenho esse aporte, né? Somando aqui 134 milhões. 9%, né? Você vê que está bem próximo da LDO, tá? E a aplicação no ensino e saúde, né? Que esse número é um número importante e tal, a gente tem que obedecer à legislação, não pode ficar educação abaixo de 25 em hipótese alguma, né? Principalmente na execução orçamentária, né? Isso aqui nós estamos falando do orçamento, mas quando a gente executar esse orçamento, tem que ficar acima, tem que ficar 25,5, 26 e tal. E a gente está começando aqui com 25% do orçamento, né, desse grupo de impostos. Eu não estou falando de 25% do total do orçamento. Isso aqui é de um grupo de impostos, onde a gente faz o cálculo, tá? E tem que atingir no mínimo 25%. A saúde, o mínimo é 15%. E a gente está ficando com 24%. Então, bem acima, né? Tá bom? Cada 1% aqui dá mais ou menos, ó, quase 10 milhões, né? 9 milhões e 400, tá? Sabe, às vezes, recursos SUS, pagamento que precisa saber do SUS, do serviço fiscal, falta sempre. Dia para eu não sei se foi, assim, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas assim, o SUS, ele responde por uma boa parte do orçamento da Secretaria de Saúde. Esse número aqui, ó, 227 milhões, é só o recurso próprio, é só o tesouro, tá? Não, aqui não. Porque esse cálculo, ele é em cima do recurso do Tesouro Municipal que é aplicado nessas áreas. Não entra a parte de recurso federal, estadual. Volta só um pouquinho naquele das secretarias ali. Ó, lá era 227, né? Olha o total do orçamento da saúde. 376. Então a gente tem aqui tem bastante, mas tem convênios, governo federal, né, governo estadual, não é só, essa diferença aqui não é só o SUS, mas de cabeça eu não vou lembrar, tá? Depois vocês vão poder fazer perguntas no final, né, daí, acho que esse é o último, isso. Tá bom, gente? Obrigado, vou passar para a Luísa, ela vai continuar aqui. Gente, agora a gente vai abrir para os questionamentos, para as colocações, e vai ser feito da seguinte maneira: nós vamos fazer perguntas em bloco, 5 pessoas, né, que querem fazer as perguntas, que vão ser respondidas em bloco. Eu peço para que quem tem interesse de fazer perguntas, de fazer questionamentos ou colocações, já se coloque aqui desse lado, né? E a gente não vai ficar aberto para sempre. Então, você vai fazer aí, as pessoas que querem se manifestar já se levantam, 5 perguntam, respondem, e depois mais 5 perguntam e respondem, se tiver, né? Vamos lá, então?
Gente, faça uma fila aqui, não é para esperar levantar. Mais alguém vai querer fazer pergunta nesse primeiro bloco? Boa noite a todos. Nossa, tem mais 4 acompanhar aqui. Não, só eu. Bom, eu acho que eu falo por 4, por 5, né? Cristiano, eu disse que ia trocar você aqui, né? A pergunta, boa noite a todos, né? Ela é bem objetiva, né? Eu marquei alguns números aqui em relação à saúde e também em relação à educação. São 2 perguntas. Em relação à saúde, 15% que a Constituição vai dizer, né? Para que apresentado no gráfico, se eu tiver correto, 26%, dentro da saúde. A minha pergunta em relação aos UBSs, se não me falha a memória, se tiver alguém da área da saúde quiser me corrigir depois aqui, que eu fui lembrando e fui marcando, né? Só são 4 UBS, né? Rosolém, Nova América, Novo Ângulo, né, região, Amanda e o Vila Real, se não estiver enganado. Acho que são 4. 17? 17 BR. 17? Tá. Então, obrigado pela correção. Só que aí tem uma questão aqui, né? A pergunta é direta. O SF, por exemplo, a minha área que eu moro, entre outras, né? É uma região, como eu disse para a Luísa, é uma área que está crescendo muito, e lá a gente tem um atendimento de USF. Minha pergunta é, a gente vai ter um UBS naquela região do Vila Real? Vai? Tá, essa é a primeira pergunta. A gente precisa de uma unidade básica naquela região do Vila Real. Enfim, da linha do trem para cima, né? Porque ali a gente só tem um UPA do Nova Hortolândia. Eu não sei se o São Jorge ele é o SF ou o UBS, mas você entendeu a pergunta. Lá é o SF, né? Tá. Então você entendeu. Em relação à educação, aí no mesmo caminho. Precisamos de escola, precisamos de creche, e a minha região precisa muito, como também outras regiões também precisam. Lá do lado da Nova Europa também precisa. Então são essas 2 perguntas. Construção do UBS e construção de escolas. Certo? Márcio Ramos, minha pergunta é bem simples. Na LDO, estava considerando que a nossa receita da parte do Tesouro estava apontando 62%, eu vi que agora baixou para 57%, né, pelos ajustes feitos, certo? Daí depois a gente dá uma analisada qual que foi essa modificação, mas se puder dar um toque nesse sentido. Mas o que me chamou a atenção na LDO é que 24% de toda a receita, ela advém de 9% do governo federal que estava previsto, 15% do Estado, e esses valores são de arrecadação fora do Tesouro, né? Eu gostaria de saber se é possível você citar do governo federal qual é o principal investimento, obra, né, ou serviço que está vindo nesses 9%, e do governo do Estado, que é 15%, qual que é a principal fonte de investimento dessa receita. Ok? Mais alguém nesse bloco? Vamos lá. Saúde, alguém quer responder a questão das construções aí? Vai lá. Denis está aí? Quer responder, Denis? Vamos passar direto das pastas, né? Aí eles têm a informação quente. Da educação, quem que gostaria de falar? Das EMEIs que nós vamos construir? Simone? Boa noite a todos. Eu conheço bastante gente, mas acho que tem gente que me conhece. Meu nome é Aparecida Bambini, eu sou Cidinha Bambini da Saúde, eu sou diretora de Planejamento e Orçamento. Então, eu não lembro o seu nome, que fez a pergunta. Márcio. Então, Márcio, na lógica do Ministério da Saúde, todas as antigas USFs hoje são UBS, são unidades básicas de saúde. Nós temos, então, no município, além das 5 grandes que você citou, né? Ali na região do Vila Real, Rosolém, Amanda, essas que são antigas, né? Desde a época de Sumaré, mais Novo Ângulo e Santa Clara. Além das UBSs que estão nas regiões de território menor
E aí, nessas, nós temos estratégia de saúde da família dentro das UBSs. Ou seja, a gente trabalha com um modelo de estratégia de saúde da família, onde a gente tem um médico de saúde da família que atende toda a especialidade, né? Ele é um médico que vai atender pediatria, ginecologia, clínica médica, e temos ali uma equipe multidisciplinar que atende as outras especialidades. Então, a gente tem 17 unidades no município, a gente tem uma cobertura de atenção primária de mais de 60%, né? Eu acho que de atenção primária a gente está com uma cobertura de mais de 68% no município, então a gente hoje está pleiteando novos médicos, o programa Mais Médicos, a gente tem uma cobertura bem importante de atenção primária. Não sei se eu respondi o que você queria entender. A gente tem uma previsão de ampliação de equipes dentro das equipes dos equipamentos que a gente já tem. Tem uma previsão de ampliação de equipes. Isso. Então, imagine lá uma equipe, não sei em qual território, sei lá, no Rosolém, né, húngaro, né, que a gente tem lá uma equipe, a gente pode ter duas, no Oeste Húngaro, duas equipes de estratégia de saúde da família, atendendo um território maior lá na região do Húngaro. Tá bom? Boa noite. Em relação à EMEI, a gente tem no orçamento já um termo de compromisso com o FNDE para uma construção no Jardim das Flores. E temos duas em fase de aprovação de ampliação, que é a Luísa Vitória, que é no Húngaro, e a outra eu não vou recordar o bairro aqui. E tem também a gente fez uma ampliação de 2 salas no Santa Esmeralda. E fora essa questão de construção de EMEI, a gente tem também a implantação da OSC, que vai atender de início 800 crianças de idade de 0 a 3. Que já está com termo de colaboração assinado e em fase de implantação. Sobre a receita, né, do Estado, né, que você perguntou, Márcio, né? A maior parte da receita estadual, né, para o município é do Fundeb, vem do Fundeb. Agora, dentro também da Receita Estadual, a gente tem um pouco ali, tem algumas, eu não vou lembrar de cabeça os nomes, tá? Mas tem alguns convênios de recapeamento, por exemplo, na parte de obras, e tem, acho que, se eu não me engano, tem coisa também da saúde do Estado também, tá? Mas do grosso, assim, a maior parte do recurso que é considerado estadual dentro do orçamento, seja a LDO, seja a LOA, é a transferência do Fundeb, tá? Então, o Fundeb é composto por uma dedução, né, de vários impostos, principalmente ICMS, FPM e TVA. Né? É formado um fundo que é redistribuído para os municípios de acordo com as matrículas, né, efetuadas aí no ensino infantil, fundamental. Mas a fonte, né, que ela é colocada dentro do orçamento é fonte estadual. Então, quando aparece ali no gráfico, fonte estadual, né, 200 e tantos milhões e tal, aquilo ali, assim, a maior parte é Fundeb, porque é considerado, apesar de ser, né, composto por uma dedução de impostos federais, estaduais, ele é colocado dentro do orçamento como fonte estadual. Tá? Não sei se eu respondi, se você tem mais alguma dúvida. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, vocês receberam aí aquele papel, né, das ações. Quem puder elencar 3 aí prioridades, né? Dentro dessas ações estão todas as ações de políticas públicas, da saúde, da educação, da inclusão social, né? Isso aí é um norte aí para a gente sentir, né? Tanto
a necessidade que vocês estão percebendo. A gente também fez esse mesmo questionamento através da participação online, né? Várias pessoas inventaram lá. Isso aí ajuda o governo no direcionamento, né, e na priorização dos recursos dentro das ações. Tá? Estamos lá à disposição na prefeitura, né, todas as secretarias, à disposição aí de todo mundo para qualquer esclarecimento, para qualquer sugestão. E, mais uma vez, eu agradeço, né, a presença de vocês e declaro aí encerrada a audiência pública de elaboração da LOA 2024.